Olá pessoal do Museu do Toca-Fitas, um abraço a todos vocês, hoje terça-feira, e por isso que eu tô aqui para falar mais uma vez sobre algum aparelho clássico do som automotivo, principalmente das décadas de 60, 70, 80 e 90. Como todos sabem, a nossa missão aqui é consertar, é trazer de volta para o mercado, para o uso, para a galera que tem carro antigo, para os clubes automotivos, de volta para o funcionamento, esses aparelhozinhos aqui que marcaram época no cenário do som automotivo brasileiro. E toda vez a gente aborda um modelo e tenta falar sobre funcionamento, curiosidade, detalhes que marcavam a instalação no carro e coisas assim. Estamos falando agora até das lojas antigas, a gente está preparando alguns programas aqui, alguns vídeos para falar de lojas de som que marcaram a época, de instaladores de som. A gente está preparando entrevistas com muita gente boa da época. E vai ser bem legal porque a gente quer reunir tudo num lugar só. E o Museu do Toca-Fitas vai ser esse lugar. Você vai poder ir lá, conhecer a história, assistir vídeo, ouvir os toca-fitas, manipular, ver funcionando. Vai ter umas picapes com vários discos LPs para você colocar lá. Vai ter campeonato de Atari, de Gênios. Vai ser muito bacana, coisas novas estão vindo aí. Mas hoje o aparelho que eu vou falar, o vídeo que eu vou abordar, é praticamente uma continuação do vídeo da semana passada. Na semana passada eu falei sobre o toca-fitas Volksline. Expliquei o funcionamento, funções, curiosidades. Hoje eu vou colocar uma curiosidade do Volksline, mas não do toca-fitas, do rádio, que é a mesma coisa, só que não tem a parte, o mecanismo da fita, é o rádio Volksline. Eu bolei uma adaptação para ele, onde você pode colocar o plug P2, o fêmea, na própria carcaça do painel, no próprio frontal, no espelho da frente do aparelho. E aí ele lembra um pouquinho como era aqueles speaks da motorrádio na década de 80, 90, que vinha com a entrada lá no próprio painel para você colocar uma fonte externa, né? Uma entrada auxiliar. E eu fiz a mesma coisa com o Volksline. Algumas pessoas vão falar, mas aí você mexe na originalidade do aparelho. Realmente, eu fiz um furinho no painel, uma adaptação, mexi na originalidade estética do aparelho, não no funcionamento. Todas as teclas vão continuar funcionando e todas as funções perfeitamente intactas no aparelho. Só que eu coloquei uma praticidade, coloquei o plug na entrada, no próprio visor do aparelho, e aí você pode usar a sua fonte externa colocando o cabo diretamente ali. Por que eu fiz isso? Algumas pessoas que têm os carros que vinham com esse aparelho de fábrica, né, como por exemplo ali o Santana, o Gol GTI, eles falavam, pô, eu não quero furar o painel, eu não quero adaptar a caixinha no painel, eu não quero colocar dentro do porta-luvas alguma coisa que eu tenha que ficar abrindo e colocando o cabo externo da minha fonte, do meu smartphone. Não dá pra bolar alguma coisa no aparelho? Então quando um cliente pediu, um amigo meu pediu, o Jorjão, eu falei, bom, eu vou adaptar no próprio frontal, vou fazer um teste, vou correr o risco, e eu acho que ficou até legal, eu gostei, e ficou prático pro carro, pensando um pouco no carro, em você não mexer na estrutura do carro e poder usar no próprio aparelho do painel ali no Volksline a entrada do seu smartphone, do seu MP3, ou seja, da sua fonte auxiliar. Vou mostrar para vocês, uns vão gostar, outros não, enfim, a vida é sempre assim. Eu particularmente gostei, porque todas as funções originais se mantiveram intactas, como eu disse, e ficou prático, ficou legal. Vai ter um desse aqui, já tem aliás no acervo para você ver, quando vier conhecer aqui o museu, e muita gente que quiser, a gente está bolando esse tipo de adaptação aí para entrada auxiliar no rádio Volksline, volto a dizer, porque eu coloquei ali no frontal e o Volksline no rádio, a frente é fechada, então tem espaço porque não tem o mecanismo da fita, tá bom? Vamos dar uma olhadinha ali no rádio na bancada. Aqui está o aparelho, pessoal. Esse é o rádio Volksline. Como vocês podem ver, é um rádio AM/FM com iluminação âmbar, ó. Eu até vou apagar aqui a nossa bancada para você ter uma noção. Um rádio lindo, maravilhoso, com uma estética bonita, linha quadrada, tudo a ver com a época, com a década, né, de 1990. E aqui está a adaptação que eu fiz para a entrada auxiliar. Ou seja, esse famoso plug P2 que vai vir da minha fonte externa, a gente vai conectar aqui e automaticamente o som do rádio passa para a fonte externa, tá? Para o seu smartphone, para o seu MP3. Basta conectar o plug P2 e você já tem a adaptação feita. E todas as funções do rádio que eu já expliquei para vocês no vídeo anterior continuam intactas. Memórias,
DX automático para buscar a próxima ou a rádio anterior, e a seleção de AM, FM, e até o manual aqui para avanço e retrocesso das estações, tudo funcionando perfeitamente, tá bom? Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês um detalhe curioso da instalação. Como eu disse, esse é um rádio Volksline, então ele tem mais espaço aqui dentro, e por isso que eu resolvi fazer, para aproveitar um pouco disso. Então o nosso plug adaptador está aqui, ó, por dentro, adaptação feita na placa, e por fora o plug aqui. Então só para você ver, por exemplo, aqui uma rádio, para quem está em São Paulo, Alfa, funcionando. E agora eu vou conectar o plug aqui, ó. Automaticamente, ó, o som da rádio já acabou. Aumentei o volume no máximo. Agora o som já está passando para minha fonte externa aqui. Liguei a fonte. E aí está, ó. George Benson, da minha fonte externa, funcionando. Inclusive, os controles de grave, de agudo, balanço, frente e trás, tudo perfeito. Bem prático. Basta conectar o cabo P2 e a minha fonte externa já estaria funcionando. Aí está. Minha fonte externa funcionando num cabo P2 conectado no próprio frontal do rádio Volksline, que poderia ser o Ford Line também, não tem problema nenhum. Com todos os controles do aparelho funcionando, grave, agudo, balanço, sem problema algum. Se quiser mudar aqui a seleção, ó. Esse som aqui é Malcolm McLaren, dá uma olhada. George McRae também, ó. Então é isso. E se eu tirar o cabo aqui, ó, o P2, automaticamente passou pro rádio sem nenhum problema. Aqui o rádio sem antena, né? Porque a gente... O eclipse solar é aquele que eu, você... Tudo normal. Bem, pessoal, então é isso. Adaptação feita aqui no nosso rádio Volksline, que poderia ter sido também o Ford Line. E como eu falei, é uma adaptação que tira um pouquinho da originalidade, porque eu coloquei um plug P2 também que não afeta muito. Vocês viram aí o Motorrádio, até vou colocar de novo o original da Motorrádio da época dos anos 90 também, que tinha lá o Spix com a entradinha auxiliar, né, que na verdade o que eu estou mostrando é o Flamingo de 50 watts, mas tinha outros modelos que tinham também. E aí é uma solução para você poder usar o aparelho do seu carro colocando a fonte externa sem ter que colocar nenhum cabo, nenhum plug espalhado ali pelo carro. Uma coisa bem importante que as pessoas me perguntam: pô, por que você não explica o passo a passo da instalação técnica disso? Rapaz, esta adaptação num rádio que tem processador, que é eletrônico, né, que é totalmente digital como o Volksline, é preciso ter habilidade, é preciso saber aonde colocar o ferro de solda, é preciso saber manipular o plug P2 que está ali, que é um plug push button, digamos assim, automático. Quando você conecta um cabo ali, que você fecha circuitos, você muda a corrente elétrica de direção, de lugar, e quando você tira, você volta para ficar original. Então tudo isso mexe um pouco com a parte interna do rádio e é perigoso. Eu prefiro não dar o passo a passo, assim, a distância, porque você pode queimar o aparelho e aí eu vou ficar muito mais triste com isso. Encontre um técnico de sua preferência, uma pessoa capacitada, porque as pessoas pensam que a gente conserta esses aparelhos do nada. A gente se prepara, a gente tem anos de experiência, então não é assim para que uma pessoa que acha que sabe, que tem um certo conhecimento, vá conseguir fazer. Por isso que eu não dou o passo a passo, porque eu quero preservar o aparelho e não ser chato como algumas pessoas pensam. Mas se vier aqui no museu, a gente conversa, explica, para que você entenda que infelizmente na eletrônica
cada macaco no seu galho, não tem segredo. Tá bom? Espero que tenham gostado. Vídeo de terça, que nesta semana está complementando o vídeo da semana passada, para encerrar a série Volksline. Depois eu vou abordar um pouquinho mais de outros aparelhos que as pessoas me pedem bastante, como alguns modelos de Roadstars, de equalizadores que saíram na época, e de pouquinho a gente vai falar. E lembrando que vamos ter uma série de entrevistas e depoimentos com pessoas, instaladores de som de épocas antigas. E vai ser bem bacana, porque eu quero valorizar a história de vocês. Todos vocês, entrem em contato, falem com a gente, que eu quero divulgar e abrir espaço democraticamente para todo mundo que tem, que gosta, que tem uma pequena coleção de aparelhos de som automotivo. A gente quer mostrar, a gente quer divulgar aqui, tá bom? A gente quer aglutinar essas pessoas, e se precisar do espaço, o Museu do Toca-Fitas está à disposição, e a gente está aqui para fazer isso, para manter viva a história do som automotivo no Brasil, tá bom? Um abraço a todos aí, valeu!